que eu tenho nesse grupo, irmãos, está pegando um pouco a palavra, pega a palavra. Saudade, gosto de pregar a palavra, gosto de compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. E mesmo assentados, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Números. Dá uma olhadinha para o lado aí e vê que, se de repente tiver algum irmão aí que não tenha palavra, compartilha com ele aí. E como ele prático, se for membro da igreja, que tiver a palavra, fala para ele: meu irmão, não é minha irmã nessa cara, meu irmão, e traz a palavra para nós compartilhar. Se for pessoa que está nos visitando, fala: meu irmão, chega mais aqui para a gente compartilhar essa palavra. Acharam aí? Vocês acharam? Números, capítulo número 13. Nós vamos estar lendo o versículo 1. O versículo 3, depois vamos dar um pulinho aí. Eu tenho pouco tempo, porque o culto tem que acabar no horário, 9 horas. E se não der para pregar tudo hoje, a gente prega no próximo domingo. Mas nós vamos pregar de uma forma bem tranquila, porque eu quero que vocês entendam aquilo que Deus tem para nós, para o teu coração essa noite. Porque eu acho que essa noite é uma noite muito especial. Habita sobre nós aqui, irmãos, o Espírito Santo de Deus. Eu queria que você desligasse o teu celular. Desliga teu celular aí. Quem esqueceu, dá uma desligada. O pastor não vai dar para atender e não vai poder atender agora. E se alguém puxar papo contigo aí nesse momento, fala para a pessoa que está do teu lado aí: irmão, se você conversar comigo, vai pagar um lanche de R$20 na cantina. Pagar uma glória a Deus, né, Sônia? Né? Glória a Deus, né? A Sônia, glória a Deus, pastor. Vamos deixar todo mundo conversar, para todo mundo conversar de repentino, pastor. Aleluia! Amém. Não conversa não. Números, capítulo de número 13. Irmãos, sejam sensíveis àquilo que Deus vai falar essa noite. Que possamos ter o nosso coração como uma esponja, para absorver aquilo que precisamos absorver nessa noite. Você está precisando ouvir a palavra do Senhor? Amém. Eu também estou. Que essa palavra, antes de ser ministrada para vocês, foi ministrada para o meu coração. E eu pude entender um pouquinho aquilo que Deus queria para a minha vida e para a vida dessa igreja. E diz o texto, em Números, capítulo 13, versículo 1, diz o seguinte: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de te dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés no deserto de Parã. Segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Agora vamos para o 17, versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul e subir a montanha e ver que terra é e o povo que nela habita, se é forte ou se é fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se é em arraiais ou se é em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias da uva. Agora vamos para o versículo 25. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol. Perdão, 25, né? Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Ao fim de quantos dias? 40. Quantos dias? 40. Agora vamos para o versículo 31. Porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E
difamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Versículo 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Pai de amor, nós queremos te agradecer também, mais uma vez, por essa palavra, uma palavra que transforma, uma palavra que muda, uma palavra que edifica nossas vidas, Senhor. Que possamos avaliar, Senhor, e analisar o que está sendo falado nessa noite, Senhor. Que possamos entender que a Tua voz, que a Tua vontade sobre a nossa vontade. É o que eu te peço, a Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu quero contextualizar um pouquinho esse texto, falar um pouquinho da questão histórica desse texto. O povo de Israel havia caminhado aproximadamente por 2 anos. O incrível é que essa caminhada não foi uma caminhada muito fácil. Foi uma caminhada muito difícil. Até porque foi uma caminhada, irmãos, não foram com 100, 200, 300 pessoas, mas uma caminhada por 2 anos no meio do deserto, com aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Muita gente. Mas o mais incrível é que foi uma caminhada marcada por 2 anos no meio do deserto, uma marcada pela murmuração, uma caminhada marcada pela desobediência, uma caminhada marcada pela incredulidade. Aquele povo de Israel, junto com Moisés, haviam chegado na fronteira da Palestina, dos limites de Canaã, a terra que Deus havia prometido a Abraão, a terra que Deus havia prometido à sua descendência. Então, Moisés, estrategicamente, ele manda ali 12 espias para observarem essa terra. E diz o texto que no final de quantos dias? Quantos dias? No final de 40 dias, os espias começaram então a chegar para poder ler relatórios. Eu fico imaginando o alvoroço daquele povo quando começaram a observar que os espias estavam chegando. Falava: gente, os espias estão chegando, eles estão descendo aquela montanha, estão chegando e vão começar a relatar aquilo que viram. Eu creio que foi um alvoroço muito grande, irmãos, porque o povo queria saber o que eles estavam, o que haviam visto. O povo queria saber o que eles haviam encontrado, porque o povo sabia que qualquer decisão que viesse a tomar, essas decisões iriam refletir diretamente na sua própria história e na história da sua descendência e na descendência dos seus filhos. E aí, aqueles relatórios começaram a ser apresentados. E os 12 espias concordaram que a terra emanava leite e mel. Eles concordaram que a terra era frutífera, que a terra era muito boa. Aquilo que Deus havia falado lá atrás para os seus pais. Era realmente uma terra que emanava leite e mel, da mesma forma como Deus tinha dito. Mas o interessante é que 10 desses espias, eles ficaram impressionados com a força militar do inimigo. O interessante é que esses 10 espias ficaram impressionados com as cidades que eles haviam encontrado. Esses 10 espias haviam ficado impressionados, irmãos, com os gigantes que teriam que enfrentar. E aí,
a grandes dificuldades que iriam passar. E por causa desse relatório, eles, por causa dos inimigos, por causa das cidades fortificadas, por causa dos cananeus, por causa de uma série de coisas, uma série de dificuldades que se apresentaram diante deles, aquele povo de Israel, que detinha uma promessa sobre eles, esse mesmo povo que saiu do Egito, que viu os milagres acontecendo, aquele mesmo povo do Egito que quando caminhava no deserto, tinha uma coluna, uma nuvem que protegia esse povo do calor, e quando caminhavam à noite, uma coluna de fogo para aquecê-los. Foi justamente esse mesmo povo que, olhando as dificuldades, esse povo desanimou. E eles não se deixaram lembrar o que Deus havia feito no deserto. Aquele povo de Israel, eles não levaram em conta o que Deus poderia fazer na vida deles. Eles não levaram em conta que Deus trabalha nas impossibilidades do homem, porque as promessas de Deus estavam sobre eles. E eles resolveram então desistir. Desistir era o melhor caminho. Desistir é o melhor caminho dos fracos. Eles resolveram que seria muito mais fácil desistir do que confiar em Deus. Eu queria compartilhar um tema com vocês essa noite. Quando o desânimo congela a nossa fé. Fala para o irmão que está ao teu lado. Meu irmão, quando o desânimo congela a nossa fé. Quando nós estudamos a história das civilizações, quando nós olhamos para a sociedade organizada do povo de Israel, quando nós olhamos para a igreja atual, ou para aqueles que se referem então para a igreja pós-moderna, existe um ponto comum na história do próprio homem em todas as sociedades. Nós observamos a existência de três grupos bem distintos, com características bem definidas. E foi isso que Deus colocou no meu coração para passar para a igreja. E quando olhamos esse texto, nós identificamos de cara o primeiro grupo. São aqueles que fazem acontecer. Fala para o meu irmão, existe um grupo daqueles que fazem acontecer. Aleluia. O grupo do que fazem acontecer. O grupo dos que fazem acontecer. Esse grupo, eles vivem por aquilo que acreditam. Esse grupo, eles vivem por aquilo, pela fé que possuem. Os que fazem acontecer têm suas convicções baseadas naquilo que um dia foi plantado em seus corações. Creem na palavra de Deus e vivem pelas suas promessas.
mais altos. Não deixe o desânimo congelar. Nós temos muita propriedade de falar em frio, porque é o terreno que faz frio, essa é Petrópolis. E já que faz frio, essa terra é Petrópolis, nós podemos dizer então, né? Nada pode congelar a nossa fé. Eu acho interessante a expressão de Josué e de Caleb, no versículo 30, quando ele falou o seguinte: povo de Israel, ainda que existam gigantes, ainda que existam cidades fortificadas, ainda que existam dificuldades aí a serem enfrentadas, a serem superadas, mas nós não podemos desistir de maneira nenhuma. Nós não podemos nos acovardar de maneira nenhuma. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos subir e precisamos tomar posse dessa terra, porque certamente nós venceremos. Aleluia! Certamente nós vamos vencer, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu creio nisso. Se Deus prometeu, eu creio, Ele vai cumprir. Eu acho interessante porque Josué e Caleb, aqueles homens, haviam colocado suas esperanças, aqueles homens haviam colocado os seus sonhos, aqueles homens haviam colocado as suas expectativas, não na mão de um homem, não na mão de um grupo de poderosos, não na mão de reis, não na mão de príncipes, mas haviam colocado os seus sonhos, a sua esperança, as suas expectativas na mão de um Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E diz o texto, quando a palavra do Senhor, que por eles agiram assim, isso foi imputado por justiça. Somente Davi, entendendo muito bem isso, ele diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Bem-aventurado, feliz é aquele que tem o Deus de Jacó, e cuja esperança está posta, nas mãos do Senhor Deus. Somente Josué e Caleb dessa geração, quando lemos essa palavra, nós entendemos e percebemos que somente Josué e Caleb entraram na terra prometida, e os demais que se acovardaram, aqueles que desistiram, aqueles que detinham a promessa sobre suas vidas, mas não confiaram nessas promessas, esses foram sentenciados por Deus a andar por mais 40 anos, até que viessem a morrer toda aquela geração, e aí não entraram na terra prometida, porque não acreditaram, porque se acovardaram diante dos gigantes, diante das circunstâncias, diante das dificuldades. Existe um outro grupo, aqueles que percebem o que acontece. Qual foi o primeiro grupo que eu falei? Alguém lembra? Aqueles que fazem o quê? Aqueles que fazem acontecer. Existe um segundo grupo, aqueles que percebem o que acontece. Você pode ir comigo? Aqueles que percebem o que acontece. O interessante é que aqueles 10 espias, eles simbolizavam hoje os cristãos, que têm vida deturpada acerca da vida espiritual. Aqueles que se dizem cristãos, que quando o cabo aperta, quando as coisas não acontecem dentro daquilo que esperavam acontecer, esquecem as verdades espirituais, começam a murmurar por qualquer coisa, e aí por causa das suas murmurações são incapazes de perceber a grandeza de Deus e a esperança por um cumprimento das promessas de Deus sobre as suas vidas.
Esse segundo grupo são aqueles que deixam a fé congelada, por menor que sejam as dificuldades. É um grupo que desanima por qualquer coisa de uma forma fácil, se deixam vencer pelas circunstâncias. São aqueles que perdem a guerra antes de entrar na guerra. E aí, quando nós começamos a observar e ver a história do povo de Israel, nós vimos que eles não conseguiram compreender adequadamente a nova realidade de vida. Não compreenderam as metas de Deus para as suas vidas. Não se deixaram seduzir pelas verdades de Deus, mas se deixaram seduzir pela visão limitada desses espíritos, dos 10 espíritos. O segundo grupo se deixa vencer por qualquer coisa, desanima por qualquer coisa. Qual é o primeiro grupo? Qual é o segundo grupo? Que percebe o que acontece. E tem o terceiro grupo, os que não sabem o que acontece. Perguntou: o que eu estou fazendo aqui? Percebe, sabe, o vento sopra, ele vai, o vento sopra para cá, não sabem o que acontece, vivem pelo aquilo que veio. São as circunstâncias que as motivam, são os interesses humanos acima dos interesses divinos. Vivem na igreja pensando no Egito. O culto nunca está bom. Passa pastor, entra pastor, sai pastor, entra pastor e pastor nunca presta. Não se satisfazem com nada. Não percebem a ação de Deus. Crentes sem objetivos, crentes sem visões, crentes sem esperança. Crentes que desistem ao menor sinal de dificuldades. Vivem em função dos outros. Não têm experiência própria. Estão sempre longe, sempre distantes. Não se alimentam da sua palavra, mas vivem em função dos modismos que ora acontece na igreja. Só abre a Bíblia quando o pastor fala assim, dentro da igreja, abre a Bíblia, livro de Números, capítulo 4. Porque quando chega em casa, joga a Bíblia em cima da mesa, em cima da estante, e fala para ela assim: estou contigo e não abro. Qual é o primeiro grupo? Qual é o segundo grupo? Qual é o terceiro grupo? Eu não posso deixar de perguntar isso. Que grupo você pertence? E essa é uma pergunta que deve começar nos lábios de nós como pastores. Essa é uma pergunta que deve começar em nós, líderes de ministérios, presbíteros, diáconos. É uma pergunta que tem que ser lançada até o membro mais novo da igreja. Através da minha fé, eu estou fazendo com que as promessas de Deus, os sonhos de Deus aconteçam na minha vida. Será que eu tenho sido referência para a minha igreja, para a minha casa, para os meus amigos, para o meu trabalho?
Será que as pessoas conseguem perceber que habita sobre a minha vida um Espírito em excelência, que é o Espírito de Cristo? Louvado seja Deus. Será que Deus pode falar da minha vida aquilo que Deus falou na vida de Caleb? Quando você lê o livro de Números 14, versículo 24, diz o seguinte: porém, o meu servo Caleb, portanto nele houve outro Espírito, e perseverou em Caleb, me seguiu. Só Deus sabe como você está aqui essa noite. Só Deus conhece o teu coração. E Deus sabe exatamente o grupo em que você pertence. Porque às vezes o sorriso que esboçamos em nossos lábios, irmãos, não retrata aquilo que somos ou como estamos. Tantos problemas, tantas dificuldades, tanta dor. João Crisóstomo, ele pregou 12 anos na Catedral de Antioquia, antes de se tornar bispo em Constantinopla, em aproximadamente 498 depois de Cristo. Ele disse algo muito interessante. Eu coloquei aqui uma frase dele. Ele disse: o único meio, ouçam isso, o único meio e o único modo de cura nos foi dado, e este é o ensino da palavra de Deus. Ele sabia o que ele estava dizendo, porque ele estava dizendo que não há enfermidade maior do que a enfermidade da alma. Pessoas com câncer na alma, porque o câncer corrói, o câncer destrói. Eu creio que há pessoas aqui nessa noite, irmãos, desanimadas com Deus, desanimadas com a própria vida, colocando as suas dificuldades acima da fé, e se esquecem de deixar, ou se esquecem de entender, ou se esquecem das coisas que Deus já realizou em suas vidas, se esquecem de como Deus encontrou vocês e de que forma Ele te amou. Se esquecem da relação de amor que um dia você teve com Deus. E eu precisava compartilhar isso com você essa noite. Por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o problema, por maior que seja a angústia, por maior que seja a dor, a palavra de Deus me adverte, me ensina: não deixe o desânimo congelar a sua fé. Fala para o irmão pelo teu lado, meu irmão. Independente do momento que você esteja passando, independente da dor que você esteja sentindo, mas não deixe o desânimo congelar a tua fé. Aleluia! Glória a Deus. Talvez você possa perguntar: pastor, é muito fácil. É muito fácil o senhor falar o que o senhor está falando lá em cima, porque o senhor não sabe o que eu estou passando. O senhor não sabe o que eu estou enfrentando. Eu posso não saber, eu posso não entender, mas eu conheço um Deus que entende a tua vida e conhece a tua coração. E eu conheço um Deus que Ele age dentro das impossibilidades do homem. É dentro das tuas impossibilidades que Deus age. Deus age no impossível, meu irmão.
Pastor, opa, 2040. O que fazer, pastor, para a nossa fé não congelar? Pastor, o que eu posso fazer para que eu não venha cair no mesmo erro do povo de Israel? Pastor, o que eu preciso fazer para eu superar a minha dificuldade? E aí, no próximo domingo, eu tenho que fazer isso. O que fazer, pastor, para eu não ficar da forma como estou? Porque meu coração já está congelado. Eu sempre recebo uma palavra contrária. Para que fazer concurso público? Você não vai passar. Para que você procurar um bom emprego? Você não vai achar. Eu conheço pessoas mais qualificadas que você que estão desempregadas. Sempre uma palavra contrária tentando me desanimar. É sempre a maioria dizendo que nós não vamos conseguir. Foram 10 espias que disseram: vamos parar por aqui, a nossa história já era, vamos ficar no deserto, porque Deus se esqueceu de nós. Foram 10, e foram 2 que disseram: vocês estão errados, vocês não podem desistir. Está sobre nós uma promessa, nós somos o povo escolhido de Deus. Deus, Ele nos conhece. Deus não tirou do Egito à toa, não. Mas Deus nos ama. Todos nós estamos aqui. Estamos há 2 anos nesse deserto. Nós podemos agora entrar naquela terra e conquistar e vencer. Porque nós não estamos sozinhos, não. Deus nos prometeu e Ele fiel para cumprir. Pastor, eu estou há tantos anos esperando a promessa de Deus na minha vida. Essa promessa não acontece. Por causa da incredulidade do povo de Israel, eles ficaram mais 40 anos no deserto. E quando aquela geração morreu, Josué e Caleb entraram na terra prometida, venceram os inimigos. Caleb estava com 85 anos quando conquistou tudo. A promessa demorou 45 anos para ser cumprida de tudo. Mas ele perseverou até o fim. Porque ele sabia o Deus que ele tinha querido. Ele vivia essas promessas, ele respirava essas promessas. Talvez alguém aqui pronto para desistir. O coração entrou aqui com o coração desanimado, querendo chutar o balde, desistir de toda a caminhada. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele conhece a tua dificuldade. O pastor não conhece, os presbíteros não conhecem, mas é Ele que conhece a tua vida, é Ele que tem recebido cada lágrima que desce do teu rosto. Ele tem contemplado o teu sofrimento. E Ele diz para você: não desista. Tem um cântico que diz o seguinte: as promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Vamos lá?
ministrada para corações específicos aqui nesse lugar. Pessoas que estavam prestes a desistir de suas famílias, da sua fé, do seu amor. Pessoas que não sabem nem o que enfrentar amanhã. E a palavra diz: eu te trouxe aqui para dizer que eu te amo. Para dizer que eu não esqueci de você. Eu te trouxe aqui porque eu sabia que você está no teu limite, está a ponto de desistir, quem sabe, da tua própria vida. E eu te trouxe aqui porque eu te amo. Para mostrar para você que eu nunca esqueci de você. Que não há necessidade de você ficar murmurando, dizendo: o Senhor esqueceu de mim, eu estou sozinho, meu coração está só. Para você que foi ministrado por essa palavra, eu gostaria de orar por você nessa noite. Membro de igreja ou não, eu queria orar por você nessa noite, porque essa palavra foi ministrada para pessoas específicas aqui nesse lugar. Eu queria convidar você essa noite para você orar por você. Alguém aqui? Nós vamos cantar só mais uma estrofe. É o momento que você vai se deslocar para você aqui na frente e você orar por você. Vamos lá. E se você está cansado de viver essa mesmice de história, precisa que a sua história seja mudada. Eu queria convidar você nessa noite
para você então aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. Alguém aqui nessa noite assim quer colocar o Senhor como autoridade máxima sobre o seu coração? Não é ser religioso, não, irmãos. Não é ser rato de igreja, não. Ficar na igreja 25 horas por dia, não. Porque a religiosidade Deus abomina. Mas o que Deus deseja é um coração sincero, de um verdadeiro adorador. Se alguém aqui que gostaria de colocar a sua vida diante do Senhor, e vir à frente fazer algum sinal, nós vamos falando com você. Ou quem sabe alguém que já foi membro de alguma igreja, mas fugiu do propósito de ser bendito do Senhor e se afastou dos caminhos do Senhor. E alguém quer e vocês hoje querem se reconciliar com o Senhor. Há alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar com o Senhor? Vocês estão aqui. Que bom vocês estarem aqui. Porque eu creio que tu pode fazer um milagre na minha vida. E eu preciso desse milagre na minha vida. Eu preciso descongelar meu coração. Eu preciso viver as suas promessas, viver a sua verdade. Eu quero respirar isso, Senhor. É por isso só. O que Deus quer fazer é reviver o coração de vocês. Vocês creem nisso? Eu também creio. Eu vou orar essa bênção. Vamos orar. Pai de amor, eis aí os teus servos diante de tua presença, Senhor, declarando, Senhor, que precisam da tua intervenção, do teu milagre, da tua graça sobre os seus corações. Preciso de uma nova força, Senhor. Preciso que essas forças sejam restauradas, Senhor. E pela autoridade que é no teu nome, meu Deus, renova as forças do teu servo, Senhor, nesse momento. Restaura o coração do teu servo nessa noite, Senhor. Dê a Deus os teus servos uma nova expectativa, uns novos sonhos, nova esperança, Senhor, sobre seus corações. Renova, Senhor, a expectativa, Senhor, os projetos, os sonhos da vida do teu servo, Senhor. E que eles possam voltar daqui a pouco para os seus lugares, Senhor, mas certo no cumprimento da tua promessa sobre a vida deles. O que eu declaro em teu nome para os teus servos, ó Deus, são mais do que vencedores, ó Deus. E eu quero declarar em teu nome, Senhor, promessa de bênção e graça sobre teus corações. Declarando que eu quero me intentar, ó Deus, contra a fé dos teus servos, Senhor. Que toda arma forjada contra eles caia por terra agora, pela autoridade que é do teu nome, Senhor. Esqueça, Senhor, guarda os teus servos com a tua graça, com a tua plenitude, com a tua presença, Senhor. E que eles sintam mover nesse momento do teu Espírito, ó Deus, passeando sobre os seus corações e sobre as suas vidas, ó Deus. Que a tua mão de poder e de autoridade, ó Deus, venha encaminhá-los, ó Deus, aos caminhos excelentes, ó Pai, conforme a tua vontade. E que nada venha impedir os teus servos de te servirem e de te adorarem, Senhor. Que não haja, que não tenha nenhuma circunstância maior ou maior, Senhor. Certamente não tem. Não há nada maior do que o teu amor. Por isso, ó Deus, faça-os sentir amados nesse momento. Leve-os, ó Deus, com a certeza de que a tua mão, a tua presença está sobre eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá um abraço para o teu irmão aí. Fala para ele, irmão, seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia.
vou estar terminando essa mensagem no próximo domingo, queridos. O que fazer para que o meu coração não venha congelar? O que fazer